Três. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso PodDoc. Hoje nosso 29º episódio, então é uma honra muito grande, já estamos chegando quase à marca de 30 episódios desse projeto que se iniciou há um ano. E hoje nós vamos receber uma convidada mais especial, minha colega de trabalho, colega de profissão, para falar de um assunto muito urgente e que é um assunto que gera muitas dúvidas para os nossos telespectadores, para os nossos ouvintes. Não esquecendo de agradecer aos nossos colaboradores, a Reviscom. Se você tem dor articular, dor no cotovelo, ombro, você que pratica um esporte, faz alguma academia, para quem me acompanha nas minhas mídias sociais sabe o quanto eu uso os produtos da Reviscom, venha conhecer os ácidos hialurônicos da Reviscom. Se você tem dor, venha conhecer esses produtos. Bom, então como eu havia frisado para vocês, não esquecendo também de acessar o nosso canal no YouTube, ativar o sininho, compartilhar links. Nós temos vários assuntos bem legais que podem colaborar para você, para o seu entendimento e para você saber sobre diversas patologias e especialidades médicas. Então hoje nós estamos recebendo minha colega especial lá na universidade, ela que é geriatra, doutora Glória Tristão. Seja bem-vinda. Boa noite. Um prazer te receber aqui, já estou querendo conversar com você de um assunto que é muito importante, que é a parte do envelhecimento saudável. Bom, vamos lá, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre envelhecimento. Bacana, né? E queria contar um pouquinho, queria que você contasse um pouquinho da sua experiência, como apareceu a geriatria na sua vida, de onde que você é, sua formação. Conta um pouquinho para a gente disso aí, fazendo favor. Boa noite. Para mim é um prazer estar participando desse podcast. É a primeira vez, eu estou um pouquinho nervosa, confesso que eu estou um pouquinho... Tranquilo, um bate-papo informal. Baixada. Mas assim, a geriatria entrou na minha vida na época da formação médica mesmo, porque eu sempre fui clínica de... Raiz. Eu gostava de aprender um pouquinho de tudo, de conversar com os pacientes, diagnosticar um pouquinho tudo. Medicina. Me formei na UFMT em 2003. Perfeito. Aí eu fui trabalhar logo que eu formei um PSF da zona rural, no distrito da Guia. E lá a população majoritariamente rural é idosa e foi uma época que eu gostei muito de trabalhar com esse público. Quando eu entrei na residência... eu entrei na residência de clínica médica no Júlio Miller, lá no hospital da UFMT, e tinham 2 geriatras recém-chegados em Cuiabá, que eram o Dr. Luiz Gustavo e a professora Andréia Casarotto. Então, os 2 tinham acabado de chegar e, assim, estavam borbulhando experiência, né, falando sobre o assunto. E eu me interessei muito na época, porque era uma coisa que já... me tocava no sentido de ser clínica, né? Eu queria trabalhar muito com clínica médica e a geriatria me abriu essa oportunidade. Sim. E depois que eu fiz a residência em Brasília, na UNB, me apaixonei definitivamente. Eu fiquei em Brasília mais um ano, onde eu trabalhei com os meus chefes de residência, comecei a trabalhar com visita domiciliar e instituição de longa permanência. E aí depois me casei lá. E aí o coração bateu mais forte, eu voltei para Cuiabá, onde os meus pais moram. Sim. E desde então eu estou aqui. Bacana. Vai fazer 15 anos 15 agora. anos, né? 15 anos que nós estamos aqui em Cuiabá. Então essa questão da geriatria começou nesse trabalho do PSF nessa zona rural, né? Isso, na zona rural, quando eu trabalhei lá na Guia. Bacana. E quais foram os maiores desafios nessa jornada toda sua aí já de longa data na geriatria? Os maiores, assim, coisa que... Os maiores desafios que eu vejo com relação à geriatria é justamente a não preparação da gente, médico, e nem das próprias pessoas para o envelhecimento. A gente médico, você fala durante a graduação? Durante a formação, não, depois de formada, né? Tá. Depois de formada, a gente se vê no embate de que ninguém está preparado para envelhecer. Sim. E isso talvez seja a maior dificuldade da gente cuidar do envelhecimento, porque as pessoas se chocam, existe um preconceito muito grande, existe uma limitação de acessibilidade. Apesar de a gente ter tido evolução no cuidado com o idoso, ainda assim
a gente se esbarra no etarismo, na não aceitação do envelhecimento. Sim. E às vezes, é velho, já não serve para isso, não serve para aquilo. Naquela coisa de que o idoso não tem mais função, né? É uma que eu Ou falo serve assim, para algumas áreas bem... Não, serve para várias coisas, eu diria assim. Não, assim, mas são desafios que a gente vê, né? Isso muito, Isso, né? para todo mundo, no sentido de que o idoso envelheceu, ele não serve mais para nada, ou só serve para alguma coisa algumas coisas específica. específicas, né? E isso, na verdade, vai de encontro também com aquilo que o idoso também construiu ao longo da vida, que eu vejo assim. Hoje em dia, eu estou cuidando de paciente que hoje tem 70, 80, 90, até 100 anos, que nem imaginavam que ia chegar nessa idade. Sim. Imagina, Cara, a gente tem falando aqui, eu me paciente lembro que do meu avô viveu... falecido. A maioria morria com 60 anos, Exato. Que ele falou, se eu 65. chegar nos 75, tava bom. Eu falei, cara, que isso, o senhor vai longe ainda. Então, assim, hoje a gente vê uma população que está idosa, que está frágil, que é limitada e que necessita de muito cuidado e uma equipe profissional, em todos os sentidos, não muito preparada para receber e para dar o atendimento de qualidade para esses pacientes. Então, assim, não muito preparada no sentido, às vezes, do próprio preconceito. Sim. E no sentido também de não ter a qualificação, a formação. Né? A gente vê isso tanto no público quanto no particular. Sim. E vem cá, mas assim, vem mudando isso, né? Sim. Hoje eu vejo a percepção, não sei se isso tem a ver com a parte da internet, que ajudou muito, sim, mas hoje, além do avanço da medicina, né? Mas assim, a gente vê hoje mais idosos frequentando a academia, sim, mais idosos trabalhando. Qual que é a sua percepção disso? Onde que foi o ponto de partida que você notou essa mudança? Porque vem mudando, né? Hoje a gente... Na verdade, assim, a gente segue muitos exemplos da Europa, dos Estados Unidos, né? A própria geriatria é uma especialidade nova, sim, né? De mais ou menos 30, 40 anos para cá. E a gente começou uma especialidade pequena, que está crescendo a partir de certos momentos. Então, assim, a gente fala que em 2003, quando veio o Estatuto do Idoso, que foi uma lei... ponto de partida bom também, né? Que modificou muito essa ideia de que, quando ele colocou direitos e deveres do Estado para com o idoso e aumentou o acesso dos idosos a várias situações, como, vai no banco, tem fila preferencial... ele pode andar de transporte específico, lugares específicos, lugar para estacionar, são coisas pequenas, mas que facilitaram a transição desses pacientes, dessas pessoas que se sentiam muito acuadas por não ter esse direito, né? Então, eu tenho dificuldade para andar, ainda tem que ficar numa fila gigantesca atrás de um monte de jovem. Tudo isso foi mudando e essas leis e essas regras vieram lá do exterior, que já funcionava há muito tempo. Então, assim, esses lugares específicos para idoso, essa fila específica, tudo isso ajudou para que esse idoso continuasse participando da vida funcional. Sim. Então, a partir desse momento do Estatuto do Idoso, a gente começou a ter uma mudança da visão das políticas públicas e sociais para o envelhecimento com mais carinho. E, lógico, hoje em dia... com a gente percebendo, na verdade, eu acho que todo mundo percebe. Você no seu consultório deve atender muito idoso, o cardiologista começou a atender mais idoso, o endocrinologista começou a atender mais idoso, porque essa população envelheceu e todo mundo teve que aprender um pouquinho. Verdade. E todo mundo viu que a única coisa que faz impacto de verdade na hora que vai estudar é a mudança de estilo de vida. Sim. Então, você incentivar esse idoso a fazer atividade física, a se alimentar bem, a cuidar da parte cognitiva, a cuidar do sono, a fazer as mudanças de estilo de vida que hoje está super na moda, sim, você consegue melhorar a qualidade do envelhecimento e fazer com que esse idoso se mantenha autônomo e independente, que é o que nós na geriatria mais gostamos e procuramos. A gente quer que o idoso continue assim, autônomo e independente. Então, aquele videozinho que mostra ele fazendo musculação é para ele continuar saindo de casa, para ele continuar dirigindo, para ele continuar amarrando o próprio sapato, para ele continuar guardando as suas compras. Então, assim, é essencial. E essa mudança repetida nas mídias, na rede social, na televisão, está tendo o impacto que a gente tem hoje. Sim.
A sobrevida aumentou demais. A sobrevida aumentou demais. Essa expectativa de vida, a gente falar em coisas de 10 anos atrás, né? Passou muito para frente, né? Na verdade, a nossa pirâmide etária transformou, né? E, assim, a gente não vai entrar muito no assunto de relação ao que isso vai causar em termos de saúde pública, né? Mas, assim, é uma coisa a se preocupar também, né? Porque se essa pirâmide está mudando a base dela lá para o alto, isso vai ter consequências em coisas aqui até de 15, 20 trabalho, anos. Né? De trabalho, exatamente. De massa de trabalho. Como é que você vê isso aí, essa mudança, já que nós entramos nesse assunto? O que a gente já sabe que no próprio Brasil a gente já tem cidades onde a gente tem uma quantidade maior de idoso por habitante. Sim. O que aconteceu nisso em rede mundial? A OMS deu uma alterada na idade para idoso, né? Não é mais 60 anos, como é no Brasil. No Brasil, toda pessoa maior de 60 é considerada idoso. Nos Estados Unidos é 65. Na Europa já está virando 70, 68 anos. Então, por quê? Assim, sabe que no Uruguai... 75. 75. Dá para pegar fila no aeroporto lá. Então, eles estão mudando essas idades, principalmente porque o idoso com 75 anos ainda pode estar numa fase produtiva, se ele estiver cognitivamente bem e se ele se cuidar ao longo do tempo, ele consegue se manter produtivo. E aí, assim, o que acontece é que já está tendo uma quantidade menor de nascimentos vivos por idosos. Sai reportagem direto sobre isso, né? Mas como é que você enxerga isso lá na frente, estourando na saúde pública? Porque isso é um ponto de muita preocupação, urgente, né? Na verdade, assim, é o mais comum nas nossas mesas de política pública de urgência, no sentido de cuidar dessa população. Porque apesar da gente estar tendo muito idoso, a gente está tendo ainda uma população idosa doente. Os nossos idosos atuais... Muita doença crônica, eles têm muita doença crônica, eles têm mais de 3 comorbidades, eles são uma população com alto grau de dependência. Ou seja... E que necessitam muito do cuidado da saúde. Então assim, são pacientes crônicos, né? Caro, crônico, e a gente precisa ter uma mudança também da forma de atendimento desses pacientes. Com... criação de instituições de longa permanência, com aumento das visitas domiciliares, do atendimento domiciliar pelo serviço público também, com um acolhimento maior, com uma contribuição maior no sentido de ajudar no envelhecimento ativo. Então, essas coisas de fornecer centro de convivência, só fazer pracinha para caminhada, adequação para que os pacientes idosos se mantenham ativos, porque isso aí vai fazer a diferença no sentido de internação. Capacitação profissional, né? Capacitação profissional também. Então, assim, que a gente fala, o que diferencia o idoso para a gente, que faz o idoso viver melhor e mais, nem sempre é a ausência de doença ou idade propriamente dita. É o estímulo A gente fala muito em capacidade funcional. Sim, capacidade funcional. O quanto que esse paciente consegue fazer as coisas sozinho. Quanto que ele é independente e autônomo para tomar suas próprias decisões. Porque quanto mais tempo ele ficar assim, menos ele vai depender das pessoas, vai depender de médicos, vai depender de uma equipe especializada. Sim. Porque ele sendo independente, ele vai produzir por mais tempo e ser uma pessoa... Olha, eu vou dar um exemplo que aconteceu lá em casa, lá em Minas Gerais. A gente estava fazendo um passeio ano passado para a Itália. E quase no final da viagem, minha prima liga para minha mãe e comenta que a minha avó tinha caído do último degrau de escada e teve uma fratura de colo do fêmur. E eu lá na Itália, minha mãe, Fabiano, me ajuda aqui, não sei o quê. Eu conversei com o médico por telefone. E na hora que ele mostrou o raio-x, eu falei, não, pode operar, porque minha prima não é médica, não sabia o que fazia, minha avó já sozinha, com o cuidador, né? Enfim. Mas, assim, foi obrigado a ter todo um manejo de cuidados para com a minha avó. Então, passou por cirurgia, ficou internada, né? Ela já tinha osteoporose. E aí, do nada, o acompanhante se depara com aquela situação repentina, né? Porque é cuidador, é ajudar a dar banho, né? Tem todo um cuidado especial, um osso fragilizado, não pode pisar, assim assado. Então, isso que você falou é muito importante, porque essa capacidade funcional do idoso ele tem que ser estimulado desde cedo, né, Glória? Sim.
Então, e eu acho que isso é muito papel nosso. Esse podcast serve para isso também, para a gente disseminar informação. Isso. E assim, estimular, não existe idade para começar. Não existe, Não né? existe. E como que você vê isso, essa questão dessa parte de disseminar essa informação? Chegam até os seus pacientes, assim? Ou eles já chegam com a patologia ou já doenças crônicas? Você consegue receber idosos ativos, assim? Na verdade, a gente vê uma diferença gritante quando eles chegam ativos, né? Na verdade, eles impressionante, vêm né? Totalmente diferentes, os objetivos são outros, eles querem se manter assim e eles continuam praticando atividade física. É lógico que ainda é uma parcela pequena da população, né? A gente ainda recebe muitos pacientes bem debilitados, com multimorbidades, mas quando eles chegam assim, é maravilhoso. E você acredita isso o quê? Por essa baixa adesão ainda? Mesmo com tanta informação circulando? Eu acho que vem um pouco da questão cultural e social dessa geração. Antiga, né? A geração dos baby boomers, né? Eles entenderam a vida toda que eles tinham que trabalhar. Sim. Que o trabalho era a coisa mais importante. E que na hora que eles perderam a função de trabalho... teoricamente ficaram, né? Sem propósito. Sem propósito. E não enxergavam, no meu modo de ver também, não enxergavam tipo, um exercício físico como parte integrante. Como parte integrante. Na verdade, exercício físico é lazer para eles, não é olhado como uma coisa. Ou é trabalho ou é lazer. Então, assim, aqueles que trabalham e conseguiram continuar trabalhando de alguma forma, longevo, tipo assim, a gente vê muito lavrador, sei lá, que anda de bicicleta ainda, pedreiro, que demorou, mas ou que não teve acesso a vícios, que eles continuam trabalhando, que às vezes eles chegam aos 80 anos super funcional, porque o exercício físico deles era o trabalho. Meu avô, pai do meu pai, já falecido já há um tempo, mas até 85 anos ele subia em poste para trocar lâmpada. Pois é. Então, assim, esses que usavam o trabalho de alguma forma como uma coisa, que eu falo assim, um trabalho como se fosse um exercício físico, eles estão muito bem. A gente chega assim, o paciente que não teve vícios, é diferente até o que eu falo assim, aí a gente vê até uma diferença na questão social, por exemplo, aquele profissional de nível superior, que ficava no escritório, que era um professor, que era um médico, que era um... Esses profissionais que não tiveram atividade física na fase que era para ter, hoje eles estão sofrendo muito mais. Estão sofrendo mais. Eu vejo isso em casa. Meu pai é um Porque deles. Ficaram o tempo inteiro no escritório, a missão deles era trabalhar, era trabalhar, era trabalhar. Nunca enxergaram a atividade física como necessidade. Não, era uma coisa que eu fiz quando era jovem. Depois da minha juventude eu não faço mais. Sim, concordo. Agora eu já parei de trabalhar. Mas... ainda assim, quando a gente consegue colocar isso, introduzir na vida deles, mesmo que tardiamente, depois dos 60, 65 anos, a gente é capaz de mudar e prolongar o envelhecimento desse paciente. Nossa, é bem legal, né? É bem legal. E prolonga, né? Melhora muito. Melhora a dor, melhora o controle das doenças metabólicas, né? O paciente fica muito bem. E vem cá, como que você enxerga, nós médicos, nós temos o hábito por ser muito... Como que se enxerga a importância de uma equipe multidisciplinar para esse paciente específico, o idoso? Essencial. Eu acho que é fundamental, essencial, né? Essencial. Conta um pouquinho da sua experiência com isso. Na geriatria, eu digo assim, que o paciente já passou por vários especialistas, ele, na maioria das vezes, tem vários problemas, ele tem muitas doenças, ele, às vezes, toma muitos remédios e a gente, em geral, o geriatra não gosta de passar de remédio, ele gosta de desprescrever ou diminuir ou ajustar as medicações para que seja o mínimo possível para facilitar a tomada. E essa abordagem multidisciplinar, ela é essencial no cuidado do paciente idoso, em todos os sentidos, principalmente porque o idoso... eu falo assim para os meninos, às vezes a gente não tem mais uma doença a diagnosticar e a tratar. Você tem uma condição crônica que dificilmente você vai conseguir mudar ela com um medicamento. Você não vai ter uma doença onde você vai entrar com alguma coisa e você vai sarar. Você tem que acompanhar e tentar estabilizar. Né? Você tem que acompanhar, estabilizar e tentar melhorar funcionalmente. E para isso não tem jeito. A gente precisa de educador físico, a gente precisa de fisioterapeuta, a gente precisa da psicologia, a gente precisa da fono.
a gente precisa do nutricionista, a gente precisa social. da assistente social e a gente precisa também da interação médico-médico. Sim. De um ortopedista, de um fisiatra, de um cardiologista, de um pneumo, justamente porque é um paciente que vai ter multimorbidades. Sim. E como é que você enxerga essa questão no seu dia a dia? Porque você é especialista, você consegue ver essa interação ou não? Ou muito pouco? Assim... Na universidade a gente até tem, né? Graças a Deus que a gente está lá, né? Eu, desde que comecei a dar aula, me apaixonei por estar nesse ambiente, de estar sempre discutindo caso, aprendendo, estar comunicando entre colegas, comunicando entre colegas, trocando experiência, fazendo abordagem interligada entre um profissional e outro, estudando sempre mais, né? Então, assim, é maravilhoso. Agora, eu acho que vai muito da postura do profissional. Do profissional, né? Vai muito da postura do profissional. E do interesse dele no paciente. Do interesse dele no paciente, de tentar conversar para que o paciente fique melhor. Que o objetivo é aquele que eu falei para você, a gente tentar manter esse paciente funcional e independente. Então, assim, o que eu falo muito que na geriatria a gente leva em consideração muito aquilo que é mais importante para o paciente. Porque, às vezes, ele vai no cardiologista e ele se preocupa lá exclusivamente em reduzir o risco cardiovascular desse paciente, e dar uma medicação que vai dar uma mialgia, que vai impedir esse paciente de caminhar. E, às vezes, ele fala para mim que a coisa que ele mais gosta é caminhar. Como que eu vou continuar com essa medicação que vai É muito importante você ter esse contato com o paciente. A gente ter o contato com o paciente e tentar entender o que é mais importante para ele. Sim, escutar ele, né? Escutar o paciente, entender como é que é o ambiente onde ele mora, quais são as necessidades, quais são as prioridades e o que ele quer. Eu acho que você tocou num ponto muito importante aí, conhecer o ambiente que ele mora. Eu falo isso pela minha avó. Ela botou uma prótese na perna e ela subia e descia escada. A sorte que lá tinha um elevador. Mas, assim, o hábito dela era subir e descer a escada. Sim. Se você não conversa com ela, se você não põe, entender o ambiente domiciliar da pessoa, a chance de dar errado é muito grande. De não adesão, não é? De não adesão, de complicação. E vem cá, e você enxerga a adesão a essa multidisciplinaridade, a equipe multidisciplinar? O paciente ele consegue ter acesso a esses profissionais? Lá na universidade a gente sabe que tem, né? Sim, a gente tem lá fisioterapia, nutricionista, nós temos psicoterapia, temos as outras especialidades médicas, fono. Mas fica reservado somente lá ou fora do seu ambiente ali da universidade, esses pacientes você enxerga que consegue? Bom, eu sou concursada no município de Cuiabá, já vai fazer 15 anos. Alguns anos. E, assim, enfrentei muita dificuldade no início com relação à equipe multidisciplinar, mas eu estou vendo, de um tempo para cá, uma mudança nessa dinâmica, né? Mas, assim, o que a gente sabe é que ainda assim é muito restrito, é muito difícil. A gente não tem profissional suficiente, a gente não tem profissional formado, bem formado, atendendo nessas especialidades, visto os salários que não são chamativos, não são... tem uma carga horária grande, então isso tudo dificulta, a gente vê que não tem. E aí eu vou falar que nem na questão particular, em planos e convênios também a gente não consegue manter uma equipe completa porque é caro. Sim. Não, o acesso é complicado. A gente vê aqui alguns convênios, aqui alguns planos de tentativa de multidisciplinaridade, mas é muito restrito a questão de idade, a questão do local, que às vezes é muito longe, o paciente acaba não aderindo, né? E vem cá, quais são as patologias que você mais vê no paciente geriátrico, no que você recebe no seu dia a dia? Sim, hipertensão, diabetes, pacote, né? Pacote. Em geral, doenças cardiometabólicas, né? Cardiopatias, hipertensão, diabetes, doença neurodegenerativa, doença de Parkinson, demências, Alzheimer, Lewy, demência vascular, as mais comuns. Né? Aí a gente tem a sarcopenia, a fragilidade, osteoporose. Osteoporose.
Isso é muito comum no consultório. Isso é a rotina dia a dia, artrose, sim, artrite. Isso aí pelo trabalho hoje. Tonturas. Até eu com meus 30 e poucos anos a gente já tem, né? Mas vem cá, e como é que são sinais que esse idoso tem que chegar e falar assim? Porque assim, tem muito idoso que tem aquele médico dele que é aquele médico já antigo que ele acompanha, que às vezes nem é um geriatra, às vezes é um clínico geral. Sim. Quanto que ele tem que dar aquele estalar de dedos, falei, poxa, eu preciso de um médico que me acompanhe mais de uma forma global e específico para a minha área. A gente tem uma forma de screening até para nível de faculdade e de ambulatórios públicos, né? No sentido de, assim, quando a gente indica que o paciente precisa de geriatria, normalmente são mais de 3 comorbidades, acima de 65 anos. Fala para o nosso público, quais comorbidades? Mais de 3 comorbidades de grande impacto. Cardiopatia, diabetes, DPOC, asma, mas assim, às vezes uma cardiopatia que já é limitadora da questão funcional já justifica procurar um geriatra. Porque, na verdade, não é só a doença. Que nem quando a gente fala assim, saúde, o que é saúde? Saúde não é só ficar sem doença, é aquele paciente que já está tendo um comprometimento funcional, é um paciente que está tendo uma alteração da dinâmica da sua vida que precisa. Então, normalmente, a gente coloca que é obrigatório ou que entra no ambulatório de geriatria são mais de 3 comorbidades ou uma comorbidade que gere impacto funcional, como fragilidade, como perda da funcionalidade, como demência. Uma paciente que tem uma polifarmácia muito importante, que precisa de um ajuste, que é suscetível à interação medicamentosa e a efeitos colaterais do medicamento. Um paciente que vem passando por várias internações e está ficando frágil. Então, assim, é um paciente que estava vindo bem, mas aí teve uma pneumonia, daqui a 2 meses teve uma nova internação, aí depois internou de novo. Ou seja, é um paciente que está perdendo a sua funcionalidade. E também tem o outro lado da geriatria, que é mudança de estilo de vida. Assim, eu quero envelhecer com qualidade, eu quero me preparar para o meu envelhecimento. Que é uma coisa que a gente não pensa nisso. Não pensa, né? Mas também pode ser a hora de procurar o geriatra, de você querer envelhecer de uma forma com maior qualidade de vida, onde a gente vai trabalhar a prevenção das doenças, de como a gente pode fazer para que esse envelhecimento seja o mais saudável e o melhor possível. E falando naquela câmera aqui do lado, você acabou de citar a questão das doenças neurodegenerativas. Sim. Aí vamos falar do Alzheimer, né? Que é uma das principais. Quais são os principais sinais que esse paciente vai apresentar? Porque às vezes o sinal, a gente fica muito a questão do esquecimento, né? O Alzheimer, né? Mas não é só isso, né? Não. E às vezes quem vai detectar isso é o acompanhante, né? A maioria das vezes, na verdade, né? Quais são esses sinais? Conta um pouquinho para a gente, fala um pouquinho sobre as doenças neurodegenerativas. Demência, na verdade, é caracterizado por um tripé. Não é só o esquecimento propriamente dito, mas normalmente a gente caracteriza a demência pelo tripé de perda da funcionalidade. Então, aquele paciente que era professor, que sabia fazer contas, sabia dar aula, falava muito bem, e de repente não consegue mais fazer as contas básicas, começa a se perder nas suas finanças, começa a ter alteração com relação a se localizar. Então, assim, ele perdeu a sua funcionalidade, ele está precisando de alguém para ajudar a fazer alguma coisa, mesmo que seja uma função pequena. Sim. A outra é o esquecimento para fatos recentes, então aquele esquecimento anterógrano, né, que você fala com a pessoa uma coisinha, daqui a 15 minutos, 10 minutos ele já esqueceu. Né? E a outra também é uma alteração de comportamento. Então, é um paciente que era super alegre e de repente fica deprimido. É um paciente que começa a ter alteração do sono. É um paciente que fica confuso de uma hora para outra. Então, essas 3 alterações juntas, normalmente, a gente diagnostica demência. O tipo de demência vai depender de vários exames que a gente vai se aprofundar mais para frente. Então, pessoal, isso é uma dica muito importante para você. Então, o esquecimento rápido, o anterógrado, né? Você fala uma coisa, 15 minutos depois a pessoa esquece. A parte comportamental, né? A parte, se você vê o seu vozinho, o teu pai, tua mãe lá mais
quietinho, recluso no quarto, né? E a funcionalidade, que eu podia esquecer não consegue da mais usar o telefone, começa a sair de casa e se perde. Começa uma cozinheira que você cozinhou muito bem, começa a deixar a panela queimar, começa a não conseguir mais fazer uma receita que ela sempre fez, ou um motorista que dirigia super bem, de repente perde no trânsito, ou um professor de matemática que não consegue fazer uma conta básica, entendeu? Então, assim, a funcionalidade, às vezes, a gente percebe por coisas pequenas. Sim, não é só o movimento. Não é só já na hora que não consegue fazer mais nada, né? A gente vai vendo assim, nossa, mas ele conseguia ler um livro inteiro, agora ele leu uma página e não lembra mais. Dica muito importante, viu, pessoal? E falando em funcionalidade, que aí a gente vai até entrar um pouquinho também na minha área, essa questão da parte muscular é muito importante para a saúde do idoso. Não precisa ninguém nem dizer isso. Qual que é a tua opinião da visão geriátrica da história? Essa sarcopenia, geralmente ela começa com que ano? Conta um pouquinho para a gente isso no idoso. É isso. Na verdade, a gente começa a perder massa muscular depois dos 35, 40 anos, né? anos, com a baixa hormonal e tudo. E começou a baixar os hormônios. Se a gente não fizer alguma coisa para ganhar, a gente já sabe que vai perder. Esse é um tema muito importante, a sarcopenia, né, Glória? Como é que você enxerga isso para o idoso? Então, na verdade, assim, o que a gente vê nos idosos, uma das coisas mais claras que às vezes os meninos não percebem, é que ele começa a mudar a sua forma de alimentação sem perceber. Ele começa a reduzir o consumo de carne, começa a reduzir o consumo de proteína, e aí ele vem nos procurar pedindo vitaminas, achando que é a vitamina que vai ajudar na questão da massa muscular. Às vezes isso aí é um start. Bom, fala assim, não, minhas pernas estão muito cansadas, né? E a questão deles é assim, eu vim aqui para a senhora passar uma vitamina para as pernas. A queixa deles é essa. Impressionante, é isso ou mesmo. Sofre uma quedazinha, ou está tropeçando, ou está sentindo a perna cansada, e na maioria das vezes é falta de massa muscular. Sim. Que vem, muitas das vezes, da dieta pobre. Eles começam a tomar um café no almoço, ou no café da manhã. No almoço comem uma fonte de proteína, normalmente é uma só, mas se a carne tiver um pouquinho dura, eles já não comem mais, já trocam só, fica no carboidrato simples. Né? Quase não bebe água também, né? Não bebem água e de noite tomam uma sopa ou tomam um chá. Quantas vezes a gente vê esse tipo? E vai ver a quantidade de proteína deles está menos do que 30 gramas por dia. E o recomendável é o quê, como dica? De 1,2 a 1,5 gramas de proteína por dia, de acordo com o peso do paciente. Isso aí dá mais ou menos o quê? Vamos falar em termos de um bife, assim. Vamos ver. 60 quilos um paciente de média, 1,5 vai dar 80 gramas, vai dar 2 bifes por dia. Esse é o ideal para ele estar consumindo. E 2 nem isso a 3 bifes. Na maioria das vezes nem isso não come. Ou 3 colheres de carne moída, ou 6 ovos, né? Que é mais difícil ainda, mas... E geralmente associar também a atividade física resistida é importante, né? Isso, e aí manter uma atividade física resistida mínima, que é o importante. Mas assim, quando esse paciente tem um bom consumo de proteína e se mantém na atividade do dia a dia, não só apertando o controle remoto, às vezes a gente consegue garantir. É o que eu falei, aquele pedreiro que continua trabalhando, aquele idoso que continua capinando lote, às vezes ele mantém uma massa muscular impressionante, só com as atividades do dia a dia. Justamente porque eles continuam fazendo. Mas eles acham que o que está fazendo ele ficar fraco é falta de vitamina. Sim, é falta de vitamina. Mas a atividade física resistida é fundamental, né? É super importante. Desde qualquer uma, né? Geralmente vocês mandam mesmo o paciente... Para fazer musculação. Musculação, né? Para fazer musculação resistida, de preferência com um profissional que seja bom. Tá aí é outra coisa que a gente ainda tem uma certa dificuldade. Muita. Um profissional adequado, tem que ser um profissional adequado que, no início, pelo menos, né, esteja acompanhando esse idoso fazendo musculação. Né? Acaba que eu recomendo muito o Pilates, justamente porque tem a fisioterapeuta do lado para ajudar no início. E tem uma coisa muito importante também, né, que muitos deles com doenças crônicas, né, na musculação, às vezes sem esse acompanhamento, eles fazem muita manobra de Valsalva, né, de fazer o esforço, né? Para quem não sabe, pessoal, a manobra de Valsalva é um excesso de... Prender a respiração. É prender a respiração, um excesso de esforço expiratório, né? E isso pode levar
quadro pressórico do paciente, esse paciente pode até desenvolver pode infartar, pode ter um AVC, né? Então, o acompanhamento é fundamental, né? De preferência, um personal, né? Que a gente sabe que é difícil. Que é voltado um pouco para essa área. Mas, olha, eu vou te falar, eu que frequento muito aí, tá mudando isso, né? Tá aparecendo mais profissionais com essa, voltando para essa área, né? Tá tendo formações específicas, né? A própria UFMT, ela tem uma pós-graduação em educação física para envelhecimento. Para envelhecimento? Poxa, que legal. Tem. Que legal. E a adesão deles é boa, né? Sim, eu falo assim, uma vez que você vai não larga, lá ver, né? Eles começam a fazer, eles nunca mais param. Fez uma Pilates aula de hidroginástica, tem muito, Pilates, né? Vai fazer uma aula de dança, de caminhada, eles adoram. Sim. E vem cá, e a questão da osteoporose? Quando que... É uma pergunta muito frequente, né? Quando que se deve fazer a densitometria? Que idade que deve se fazer para procurar ver a saúde óssea do idoso? Para a mulher, normalmente a gente faz de rotina a partir dos 50 anos. 50 anos. De 2 em 2 anos, justamente porque a mulher tem osteoporose primária. Certo. Né? Então, ela tem aquela questão do estrogênio que cai e aí isso vai gerar uma osteoporose primária. Tem muita associação com o familiar, então tem que ser feito de 2 em 2 anos os exames de rastreio para osteoporose. Isso a gente faz eternamente. Perfeito. Né? Diagnosticado, faz tratamento. Para o homem, normalmente, ele é um paciente que demora um pouco mais, porque a osteoporose dele não é ligada ao hormônio estrogênio. Sim. Né? Mas ela tem alguns casos específicos que a gente solicita um pouco antes. Mas, normalmente, depois dos 75 anos, que a gente vai olhar para a osteoporose no paciente homem idoso. Mas, se ele for tabagista, a gente pede antes. Se ele for um paciente que usa corticoide, a gente pede antes. Se ele for um paciente que tem uma doença neurodegenerativa que faz uma fragilidade muscular, a gente pede antes, porque tem muito a ver o músculo e o osso, né? Se o músculo está muito diminuído, a sarcopenia está muito intensa, o osso vai sofrer também. Fica igual um torrão de barro, né? Isso. Aí fica as duas coisas ruins, a gente tem que cuidar dos dois. Bacana. Esse era um objeto de pergunta de muita gente, de dúvidas no consultório, né? Quando fazer a primeira densitometria, né? Isso. Tem que ser feito. E vem cá, você falou muito a questão do atendimento domiciliar, né? Que você gosta muito e faz. Em quais casos o atendimento domiciliar ele é indicado? Bom, a princípio, o atendimento domiciliar ele também surgiu fora do Brasil, com o objetivo da gente reduzir a quantidade de internação de paciente idoso. Canadá, né? Eu me lembro quando eu morei lá, tinha muito isso. E o objetivo do atendimento domiciliar é você tentar manter esse idoso dentro de uma situação estável para ele no ambiente dele, principalmente idosos com alto grau de dependência. Pacientes com demência avançada, pacientes com sequelas de AVC, pacientes com dificuldade auditiva, com déficit visual importante, que tem muita dificuldade de sair e acessar o serviço de saúde. E também para que ele não saia muito da rotina, isso no caso dos pacientes com demência. Né? A gente sabe que quando você leva um paciente com demência para fora de casa, ele normalmente fica mais agitado, sim, o ambiente... ele desconhece mais os lugares. Então, assim, foi criada para que a gente pudesse acompanhar esses pacientes em casa. Principalmente, também foi com o objetivo de você reduzir internações desnecessárias ou internações prolongadas, porque a gente sabe que o idoso, quando entra no hospital, ele é um paciente mais sensível e vulnerável. Idoso, grávida, né? E então, criança. Aí ele internou lá para tratar uma infecção urinária, que era para ficar 3, 4 dias, aí ele complica com delírio, faz uma broncoaspiração, faz um fecaloma, vira uma pneumonia. E aí, aquela internação que era para durar 3 dias, descompensa o coração, aumenta a pressão. Sim. E essa internação que era para ser uma coisa curta, vai se complicando, prolonga, e às vezes você piora muito a qualidade de vida desse paciente. Então, o objetivo era evitar internações desnecessárias para que a gente pudesse cuidar de tudo em casa. E a gente faz também muito a recuperação desse paciente pós-internação. Essa recuperação continua após a internação. Isso, que é aquele paciente que saiu de uma internação, voltou frágil, e a gente precisa fazer com que ele volte à sua atividade estimular as atividades físicas, usar o ambiente domiciliar como ferramenta para fortalecimento.
Isso, fazer com que ele dentro de casa, com a sua... E a adesão dos pacientes é boa? Os pacientes procuram? A maioria gosta, né? É legal, né? Não, eu acho que é muito interessante isso, né? Porque você tirar o paciente do ambiente contaminado... É isso. Seja que área for na parte do idoso, né? Se é uma doença neurodegenerativa, se for para um quadro sarcopênico, prolongado de internação... É interessante tirar ele dali, porque o sistema imune dele cai, vem doença oportunista. Quantas infecções oportunistas acontecem dentro de um hospital, num paciente idoso? Muito mesmo. Né? E o que mudou na sua atuação na gestão de saúde do idoso? Então, eu, com o tempo, né, com a evolução, eu fui aprendendo certas coisas com as próprias famílias. A gente começa a entender justamente aquilo que eu falei sobre o que é mais importante para o paciente, porque quando a gente chega e começa a atender, você quer fazer tudo, né? Você tudo quer que está naquele formulário. Está naquele formulário. E com o tempo, né, a gente quebrando os tabus, aprendendo como é que a família lidar, você vai entendendo que cada pessoa é uma, que o idoso, cada um tem a sua forma de envelhecer, que o objetivo do envelhecimento de cada um é diferente, mas uma das coisas que eu mais, assim, hoje em dia gosto de trabalhar e aprecio é justamente quando a gente consegue criar um propósito no envelhecimento desse paciente. Por parte dele, né? Para ele. Né? Quando a gente consegue criar junto com a família um motivo para envelhecer, porque uma das coisas mais difíceis que eu vejo é quando o idoso chega lá nos 70 anos, aposentei e não tenho mais nada que fazer. Isso gera uma depressão, uma angústia, uma sensação de menos-valia tão ruim que piora muito a qualidade de vida. E quando a gente consegue fazer com que ele tenha um novo propósito de viver, eu quero viver porque eu quero ver meus netos crescerem, eu quero viver porque eu ainda vou escrever um livro. Sim, botar algumas metas, né? Então, colocar algumas metas pequenas ajuda muito que esse processo de envelhecimento seja melhor. Então, assim, isso foi uma das coisas que eu tive que ir aprendendo com o tempo e que hoje me ajuda muito na hora que eu estou acompanhando os pacientes. Bacana demais, que é tentar criar um propósito nesse envelhecimento. Você sabe que me veio uma coisa que você estava falando aqui esses dias para trás, que eu estava com o braço machucado, para quem não sabe, pessoal, eu operei o braço, estou acabando de recuperar aqui. Mas aí, naquele período que eu estava meio impossibilitado, minha esposa me acompanhou para me ajudar em algumas coisas lá no consultório, e eu recebi um idoso. E olha que legal que foi. Ele foi na consulta com uma queixa de dor no joelho e tal, mas durante o exame eu vi que o joelho dele não era o maior problema. Aí ele chegou para mim: doutor, eu moro só eu e meu cachorro, perdi minha esposa, eu tenho um filho só e ela faz medicina, está lá no estado do Goiás, não vai voltar para cá. E começou a falar da vida dele. Então, na consulta, a gente que já tem um certo grau mais de experiência, deu para filtrar bem. Ele estava carente, querendo desabafar com alguém, querendo conversar com alguém, né? Deprimido. E isso é uma coisa que chama muita atenção. Às vezes não tem uma patologia assim. Ele usa desculpa, às vezes, subiu uma escada, doeu o joelho, mas você vai ver, não tinha nenhum problema tanto no joelho assim. É a mesma falta de conversar com alguém, né? Isso é muito comum, né? É, muito comum. Na verdade, a depressão no idoso é um dos grandes problemas de hoje, justamente por essa sensação de menos-valia, dessa sensação de ficar sozinho, dessa sensação de que hoje eu não tenho mais o que fazer, né? Sim. A esposa que cuidou do marido ficou viúva, o que eu vou fazer agora? Ou eu já vi situações, por exemplo, de profissionais de alto nível. Tinha uma paciente que era desembargadora, que ela não queria aposentar de jeito nenhum, porque ela falou que ela não aprendeu a ser vó, ela não queria ser vó, e se ela aposentasse, o que ela ia fazer? E aí, o que fazer? Como é que vai ser minha vida a partir de agora? Então, assim, trabalhar com ela junto, essa questão da aposentadoria, e definir quais serão os próximos passos, o propósito, é muito importante, né? Como que vai ser essa aposentadoria a partir de agora, é muito importante. E isso aí não cabe só numa consulta de 40, 50 minutos. De jeito papo para mais de hora, né? É papo para anos de acompanhamento, para várias consultas. E vem cá, vamos falar agora um pouquinho da nossa área comum, que é a docência. Você gosta muito, você nos falou que gosta muito da docência, né? Uhum. E o que você vê, qual que é a tua opinião, principalmente na área da geriatria, o que falta nos cursos de medicina sobre o envelhecimento? Você acha que falta um pouco lá na base, no começo da graduação? Sim. Conta um pouco.
Qual que é a tua opinião? Eu formei em 2003 sem nunca ter ouvido falar sobre geriatria. 2003, né? Em 2003, há 20 anos atrás, a gente nunca tinha ouvido falar da disciplina, né? Na verdade, eu fui me inteirar com ela a partir dessa professora que tinha acabado de chegar. E assim, porque eu gostava do tipo de paciente. Estou passando um filme. Então, se a gente falar, nós estamos falando de geriatria nos 20 anos. Quando eu estava terminando a minha residência de geriatria lá em Brasília, que foi em 2008, foi quando veio o primeiro projeto de incluir a disciplina de geriatria dentro das universidades, do curso de medicina. Uhum. Na verdade, ele 2008, foi colocado nessa época, em 2008, e começou a ser cobrado a partir de 2014. Olha, para você ver, quer dizer, tem coisa aí de obrigatório 10, 11 anos. Tem 10 anos que se tem pelo menos um módulo de geriatria dentro da faculdade. E, assim, são poucas faculdades que colocam isso como internato, que é o caso, por exemplo, da Univag. Sim. A Univag, ela é inovadora nesse sentido, porque, bem ou mal, gente, a população está envelhecendo. Hoje, a gente já tem uma população de 36 milhões de idosos no Brasil. Muita gente, hein? Com uma tendência a chegar a 50 milhões, a gente vai ter um terço. A base está mudando, né? Está sendo de base, está Então, assim, a gente tem que treinar médicos no atendimento do idoso. E eu falo assim, quando eu formei, que eu era geriatra, lá em Brasília, dando plantão de clínica, o normal era assim, todo mundo via os pacientes com mais de 60, jogava lá, Glória, para você. Vai empurrando. As fichinhas mandavam tudo para mim. E, às vezes, eu ficava com 20 pacientes e eles estavam lá, agilizando, justamente porque começou a ter uma demanda maior. Então, assim, ainda assim é incipiente, mas eu já vi um avanço muito grande. Sim. E vem cá, como você acha que deve se preparar essa nova geração de médicos aí? Eu acho que todo mundo tem que saber. Tem que saber cuidar um pouquinho. Minha opinião, teria que ser já ter noções lá no básico. Então, essa disciplina ela está dentro das matérias básicas, né? A disciplina de geriatria ela entra dentro das matérias básicas. E eles começam a ter, se não me engano, lá na Univag, no 2º ano, tem um módulo, e no 4º ano tem outro módulo também. E aí vai no internato também. E aí no internato eles têm um rodízio inteiro. Quer dizer, já tem um embasamento lá embaixo. Isso, falando sobre envelhecimento, sobre as principais síndromes geriátricas, sobre sarcopenia, sobre... Muito importante isso. Osteoporose, sobre multimorbidades, comorbidade, envelhecimento, senescência. Prevenção, né? Prevenção de doenças. Prevenção de quedas. Prevenção de quedas. Vacinação. Vacinação, coisa que nós nem abordamos. Vou ter que te trazer mais vezes aqui, viu? Porque é muita coisa. É muito assunto. Nem me lembramos da vacina. E vem cá, e as políticas públicas? Quais dessas você acha que precisam ser priorizadas para o envelhecimento? Olha... Mais academias? Qual que é a sua opinião? Capacitação? Quais políticas? Ixi, tem muita coisa. Vacinação. E precisa para ontem. Me cita umas 3 ou 5 aí que você acha importante. Eu acho que aumento dos serviços de estímulo a envelhecimento ativo, então CCL, que é o Centro de Convivência do Idoso, esses centros que estimulam a atividade física, estimulam a alimentação, a socialização do idoso, né? Pintura, socialização. Terapia ocupacional, justamente porque para o idoso socializar é muito importante para o envelhecimento. Esses centros são muito bons, são importantes. Qualificação pessoal, aumento de equipe multidisciplinar, então, assim, aumentar mais a acessibilidade à fisioterapia, à fono, nutricionista, psicologia, justamente porque a gente precisa mais, e de preferência a gente treinada no atendimento do idoso. Disseminação da importância da vacinação também, eu acho que é importante. Isso, disseminar a importância da vacinação do idoso, ampliar a quantidade de vacinas específicas que a gente tem para idosos, como de herpes zoster, como de pneumonia. Não estão, né? Pneumococo está, mas... Só para paciente asmático, DPOC, essas coisas, não para todos. Imunodeprimido, né? Imunodeprimido. Não está nem para outro no público? Se fizer uma justificativa bonitinha lá, falando que o paciente tem comprometimento pulmonar, não. A herpes zoster diz que vai entrar agora, no ano que vem. Não sabia disso. Diz que vai. Vamos ver, né? Nós estamos torcendo. Tem muita coisa que pode ser feita, né? Depende muito dessa visão do político e querer pôr também, né? Dar uma atenção especial. Porque não adianta, assim, vamos lá.
você botar, por exemplo, vamos falar de Cuiabá. Cuiabá é uma cidade muito quente. Você fica botando pracinha com... Tudo bem, é legal ter lá nos bairros e tal, mas a adesão acaba sendo muito pequena. Sim, tem que por ser causa que é muito adequada. quente. Tem que ser adequada. A piscina é essencial. Você vai ver os lugares onde tem hidroginástica, lota. Lota. Lá na universidade a gente não tem vaga, não encontra vaga, né? Não tem vaga. Não tem vaga. E a docência, você gosta então? Ah, pois é. Depois que eu comecei a dar aula em 2006, me apaixonei, na verdade. Estar nesse ambiente junto com os alunos, estudando, trocando legal, ideia, né? discutindo, participando de eventos. E é engraçado que eu dou algumas aulas teóricas e às vezes são a mesma aula, toda vez. E cada vez que eu faço, saem outras dúvidas, outros questionamentos e a aula é de outra forma, totalmente diferente, dependendo da turma com quem você está discutindo, aprendendo ou estudando, né? Então, assim, é uma das coisas que eu mais gosto. E outra coisa que eu acho legal também é quando os alunos voltam e falam, prof, olha só o paciente idoso que eu atendi, olha o que eu fiz. É legal isso, né? Olha como ele está bem, né? Olha, vou te contar um caso aqui para você. Esses dias atrás, um grupo de alunos que estava passando comigo no ambulatório, eles pegaram um senhor lá no hospital que ele estava desnutrido, que ele teve uma queda, idoso, tá? Idoso, ele devia ter os seus quase 70 anos. E teve uma queda da própria altura, pessoal, caiu do mesmo lugar e fraturou a mandíbula. Nossa. E aí ele evoluiu com uma patologia que a gente chama de trisma, onde a pessoa não abre a boca. E o que fizeram? Sondaram ele. Olha para você ver como esse assunto é muito importante. Botaram sonda, mas assim, alimentação por sonda, quer dizer, ficou desnutrido, perda de massa muscular, quer dizer, baixa proteína, e não falava mais, quer dizer, não contactuava, ficou deprimido, parou de fazer as coisas habituais. Então, você imagina o que isso impactou. Muito. Aí os alunos pegaram esse paciente no meu ambulatório e falaram, professor, eu posso trazer esse paciente aqui para o mundo? Eu falei, lógico, vamos escrever um trabalho sobre ele. Que aí nós fizemos toxina botulínica nele, nós conseguimos abrir, aí tentaram fazer mobilização sedada, abrir um pouquinho só, mas ele não conseguia nem pôr um canudo na boca para tomar uma sopa, estava com sono. E aí fizemos a toxina guiada, levei o paciente para o meu consultório para fazer o caso e tal, conseguimos abrir aí uns 5 centímetros a boca do paciente. Ou seja, devolvemos ele para a alimentação, a dignidade de poder conversar, encaminhamos ele, como tadinho, ele tinha perdido os dentes da boca, conseguimos mandar ele para odontologia. Que legal. Quer dizer, olha o quanto impactou. Aí escrevemos o caso dele, levamos um trabalho para um congresso muito grande, o maior congresso de dor da América Latina, os alunos foram, e é aquilo que você falou, os alunos ficaram contentíssimos de poder ajudar, me mandaram, mostraram, professor, olha o áudio, ele rindo, dando risada, já mais forte, então assim, basta querer fazer um pouco também, né, a gente precisa ter esse entendimento para com o idoso, né, Glória? Não, e eu falo que isso é uma coisa que está muito no sangue do estudante, né? Sim. Ele vem vibrante. Se não fosse o aluno fazer isso, esse cara vibrante, querendo ver as coisas acontecerem, né? E aí ele cria oportunidades, ele faz isso que, assim, é o que eu falo, que é a que a docência traz para a gente. Sim. Essa juventude, essa coisa de querer estar sempre vendo coisas novas, aprendendo. Então, assim, super satisfatório. Olha, nós estamos chegando ao fim, mas a gente tinha muita mais coisa para falar. Então, vamos fazer um compromisso aqui de logo você voltar, tá bom? Opa! Então, estou aqui. Então, nós estamos encerrando, mas antes eu queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que nos escutam. Por exemplo, não falamos sobre mercado de trabalho, eu quero saber como é que está o mercado de trabalho para o geriatra. Então, assim, numa próxima vez a gente vai conversar mais sobre isso, porque a gente tem muito aluno que nos escutam aqui. Mais tempo, né? Infelizmente, estamos chegando ao fim. Bom, e eu gostaria que você deixasse uma mensagem para o nosso público, principalmente para as pessoas que têm alguma dúvida e que queiram saber um pouco mais sobre geriatria, para esse idoso que às vezes está lá acamado, sem perspectiva das coisas. Sim. Aquela câmera ali. Bom, você que perguntou um pouco de mercado de trabalho, em que eu sei que a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia falou que a gente precisa de pelo menos 38 mil geriatras ainda no mercado do Brasil. E você tem esse número?
Foi a SBGG que postou. Não, mas quantos que tem? Número de quantos? Atualmente nós estamos em 15 mil. Nossa! Então, assim, tem espaço ainda para os meninos, que nós temos uma população idosa crescente, que necessita, né? Crescente. Então, o mercado de trabalho ainda está disponível e muito crescente, né, nessa situação. Bom, com relação à mensagem final que eu queria deixar, é dizer que o envelhecimento é uma fase da vida que todo mundo vai passar. Todo mundo vai passar, né? E que ele pode ser linda se a gente se preparar para ela. E cuidar do idoso, a pessoa que quer cuidar, que escolhe cuidar ou tem a oportunidade de cuidar, ela deve entender que o envelhecimento é único, é individual e cada um tem um propósito nesse envelhecimento. A gente tem que tentar sempre ter essa ternura. E se capacitar também. Né? Se capacitar para a gente poder olhar para esse paciente como um paciente único, entender a sua história, a sua cultura, a forma como ele envelheceu, como foi a vida dele, quais são os objetivos dele ainda. No caso dos pacientes que já têm uma demanda maior, que já são acamados, a gente sempre tenta pensar na família e no entorno desse paciente, porque, sim, a gente sabe que um paciente com uma demência, com uma sequela, ele gera muito impacto nessa família. Sim. Então, tentar olhar para essa família como um todo, para quem cuida desse paciente, adequar as melhores condições para cuidar desse idoso, para que ele não sofra, para que ele não passe por nenhuma situação desnecessária e para que essa família se adapte bem à realidade que está acontecendo. Então, assim, eu diria que o mais importante é a gente tentar trabalhar a prevenção e como que vai ser esse envelhecimento. Falar um pouco mais sobre isso, porque a gente não fala. Existe o tabu de não falar. Eu não quero ser velho. Quantas pessoas você conhece? Não quero envelhecer. Ou, quando eu envelhecer, como vai ser? Não sei, não quero saber. Certeza que nós temos. Só que a gente tem certeza disso. Então, a gente tem que começar a falar mais sobre envelhecimento, se preparar para isso e entender que é uma fase da vida e que todo mundo vai passar. E esse podcast está aqui para isso, né? Eu acho que é uma ferramenta que a gente tem hoje, até para os acompanhantes, até para os próprios idosos, né? Tem muita coisa boa, a internet não tem só porcaria, mas tem muita coisa boa que você pode buscar informação, né? De como proceder, de quando buscar, de profissionais que devem buscar, qual hora, que parte da vida você deve fazer isso. Isso. E me conta um pouquinho, assim, rapidão, onde você está localizada, fala para o nosso público aí, quais são, onde te acha, qual é a sua mídia social. Segue eu no meu Instagram. Isso, segue a doutora Glória Maria lá. Tristão, tá? Meu Instagram. Nós temos uma mídia social aí. Eu atendo no consultório na Clínica Turim, que fica ali na Miranda Reis. Qual bairro? Na Miranda Reis, no bairro Poção. Próximo ao pronto-socorro ali. Sou professora da Univag. Sou preceptora da residência do Júlio Miller. E trabalho com visita domiciliar também. Quer deixar algum telefone de contato? Não precisa não, né? Pela mídia social. Só procurar lá no Instagram que tem como acessar. Perfeito. Olha, mais uma vez te agradecer. Obrigada. Tá? Para quem não sabe, pessoal, ela me atendeu de prontidão. Ela é uma pessoa muito especial. A mãe dela foi minha paciente. Então, tenho um carinho enorme por ela e pela mãe dela. Pois é. Tá super assim, bem ela. Tá, pois você me deu a notícia, a gente fica muito feliz. E já deixo você convidada para um próximo. A gente tem muita coisa para discutir ainda, é um tema muito interessante, que a gente tem diversas coisas para ser falado. Falamos um pouquinho aqui sobre... Muita coisa. Né? Mas tem muita coisa, né? Eu falo para os alunos, a geriatria não é fácil, é difícil. Não é fácil, então. E, enfim, queria te agradecer. Obrigada. Tá? Obrigada pela oportunidade de falar um pouquinho sobre a minha paixão, na verdade. Eu falo que... A gente vê aqui que você fala com muito carinho no coração, isso é muito bonito. Obrigada. Entendeu? Bom, pessoal, estamos chegando ao fim do nosso 29º episódio. Espero que tenham gostado. Não esquecendo dos nossos colaboradores, a Reviscom, você que tem dor articular, aquela famosa ites, né, as bursites, epicondilites, as ites da vida. Venha conhecer os produtos da Reviscom. Estão conosco, e para quem me acompanha sabe que eu uso eles com frequência, então venha conhecer. É isso aí, boa semana a todos. Não esquece de compartilhar o link, assinar o nosso canal, ativar o sininho,
E é isso aí. Tem muito conteúdo bacana para vocês, feito com muito carinho e amor. Tchau, tchau. Tchau.